Ao Senhor toda honra, toda glória, todo louvor, toda exaltação e todo aplauso. Glórias ao nome de Jesus. Aleluia, amém. Você pode assentar. Deuteronômio, capítulo 7, é o texto que teremos como base para a nossa meditação, neste final de tarde, quase início da noite. Deuteronômio capítulo 7, farei a leitura apenas do versículo 6, que diz assim: pois vocês são um povo santo para o Senhor, o seu Deus. O Senhor, o seu Deus, os escolheu dentre todos os povos da face da terra para ser o seu povo, o seu tesouro pessoal. Amém? Pois vocês são um povo santo para o Senhor, o seu Deus. O Senhor, o seu Deus, os escolheu dentre todos os povos da face da terra para ser o seu povo, o seu tesouro pessoal. Amém? Aleluia. A nação de Israel foi separada para ser composta por um povo santo a Deus. Para Deus, igreja, separação não tem um significado de isolamento, mas de lealdade. Significado de lealdade. E todas as promessas que Deus tem para Israel como nação serão cumpridas. E nós temos visto nos últimos dias o que a palavra tem nos dito, que a palavra tem nos mostrado como sinais da segunda vinda de Cristo. Algumas coisas precisam ainda serem preparadas, organizadas, concretizadas, mas estamos vendo claramente o agir de Deus, e não há nenhuma dúvida com relação ao que Deus tem feito e continuará fazendo com aquela nação. Agora eu quero lembrar você que não há base bíblica para a doutrina ou teologia da substituição. E o apóstolo João, como todos que escreveram a Bíblia Sagrada sob inspiração divina, ele enfatiza o desprezo e a infidelidade do povo de Israel com relação a Jesus Cristo, ao declarar: a luz verdadeira que ilumina todos os homens estava vindo ao mundo. Estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos que o receberam, aqueles que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, filhos nascidos não do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Evangelho de João, capítulo 1, versículos 9 a 14. Então, irmãos, somente em Cristo Jesus podemos viver afastados do pecado e consagrados a Deus. Quando eu digo afastados do pecado, é sem conseguir mais viver na prática do pecado. Pô, irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Você pode enganar a sua família, você pode enganar a sua igreja, você pode enganar todas as pessoas, mas você não pode enganar a Deus. Não é possível enganar a Deus. O Deus que age é o mesmo Deus que age no período da graça, é o mesmo Deus do Antigo Testamento. A diferença é que estamos no período da graça. O seu próprio Filho entregou a sua vida para que pudéssemos viver e ter vida, e vida em abundância. Então, estar em Cristo não é ficar imune do pecado, mas significa não conseguir mais viver na prática do pecado. Agora, o Senhor quer libertar você. Você precisa querer ser liberto, para que verdadeiramente o Senhor reine na sua vida, para que Ele tenha primazia no seu reino. Aleluia, na sua vida, no seu ser. Agora, a palavra que foi dada inicialmente para Israel, pode e deve ser para aqueles que estão em Cristo, e você sabe disso. Por qual razão? Porque em Cristo Jesus
nos tornamos filhos e herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Como se isso não bastasse, também nos tornamos descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Base bíblica, Gálatas capítulo 3, versículos 7, 9 e 29. Estejam certos, portanto, de que os que são da fé, estes é que são filhos de Abraão. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Amém? Então em Cristo somos feitos povo santo de Deus. O mundo está cada vez mais afastado de Deus. Eu não posso deixar de enfatizar, sempre que lembro disso, vem à minha mente, vem ao meu coração, a oração que Jesus fez ao Pai, dizendo: Pai, não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na tua palavra. A tua palavra é a verdade. Aleluia. Santifica-os na tua palavra. A tua palavra é a verdade. Você pode dizer que fala em línguas, você pode ter revelações, mas se você não tiver a verdadeira experiência do novo nascimento, você não vai passar disso. Não vai passar disso. E é importante a gente lembrar que o nosso Deus é o Deus das oportunidades. O grande problema é que muitos não sabem, ninguém sabe qual das oportunidades será a última. Amém? Então nós estamos no mundo e devemos viver em contato com as pessoas, mas sem compactuar de tudo que está contra os propósitos divinos. Nós não vamos viver numa bolha, mas nós temos que ser, onde quer que estejamos, sal da terra e luz do mundo. Não é dizer: eu não vou mais para as festas da minha família, eu não vou mais ter comunhão em festas com os meus familiares, porque agora estou em Cristo. Não, agora que você deve ir mesmo e fazer a diferença. Não fale nada. Não fale nada sobre Cristo. Não fale nada sobre a palavra. Faça uma coisa, somente testemunhe. Testemunhar como, pastor? Com o seu comportamento. Se você antes vivia na roda contando piadas indecentes, você não vai mais. E daqui a pouco, o que vai acontecer? No momento que você chegar, onde houver uma conversa contrária aos princípios bíblicos, as pessoas vão parar, vão respeitar. Por quê? Porque a presença do Espírito de Deus vai estar fazendo a diferença em sua vida. Amém? Enquanto o mundo se afasta mais e mais de Deus, nós precisamos depender mais e mais dele. Porque quanto maior for a nossa dependência a Cristo, maior será a nossa submissão, maior será a nossa obediência, maior será a nossa determinação de verdadeiramente procurar viver para o louvor da sua glória. Na prática, nos aproximamos mais de Deus quando buscamos a santificação, quando buscamos a cada momento depender mais e mais de Jesus. Quando apresentamos o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, quando vivemos em fidelidade ao Senhor, quando liberamos perdão, quando reconhecemos que erramos e pedimos perdão, quando guardamos o nosso coração, não aceitando que ressentimentos fiquem remoendo, não, quando nós dizemos: Pai, eu quero ter uma vida diferente, eu quero viver a vida que o Senhor planejou para a minha vida, aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Aí o Senhor Jesus Cristo afirma lá em Mateus capítulo 28, versículo 20, e certamente estou convosco todos os dias até a consumação do século. Ele não disse estarei, ele disse estou, presente no indicativo. Estou, como o pastor Murilo falou no início do culto, em toda e qualquer circunstância, numa bela manhã de sol, numa manhã de chuva,
não importam as circunstâncias, a presença do Senhor é garantida para todo aquele que está em Cristo Jesus. Amém? Aleluia, glórias ao nome de Jesus. Eu não posso deixar de fazer perguntas. Perguntas que você responde aí mesmo no seu coração. Porque essas perguntas eu tenho feito para mim. E ao elaborar essa meditação, fiz essa pergunta para mim. Como estou vivendo? Será que a minha vida tem sido agradável ao Senhor? Para que a vida seja agradável ao Senhor, é preciso que tenhamos uma vida de fé. Porque está escrito que sem fé é impossível agradar a Deus. Não é fé na fé, mas é fé no Deus que tem todo o poder. Faça essa pergunta para você. Sem dúvida alguma, você terá a resposta, de acordo com aquilo que você tem vivido, de acordo com os seus projetos, de acordo com o que você tem praticado. Mas em Cristo Jesus todos podemos testemunhar, podemos experimentar de uma nova vida em Cristo. E esse testemunho é um testemunho de paz, é um testemunho de tranquilidade, é um testemunho onde há certeza absoluta de que o Senhor está na nossa frente, Ele está no nosso lado direito, Ele está do nosso lado esquerdo, Ele está na nossa retaguarda. A palavra de Deus nos diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daquele que o teme e o guarda. Em Cristo somos renovados, em Cristo nós somos capacitados para enxergar a batalha espiritual na qual estamos envolvidos. Termina uma batalha, começa logo uma outra, mas a gente já está mais fortalecido, já começa a ter uma percepção diferente. Aleluia, glória a Deus. Antes, sem Cristo, o homem procurava satisfazer a sua vontade de maneira desregrada. Irmãos, o vazio existencial que todo ser humano tem, ele só é preenchido com Cristo. É só Cristo quem preenche. E o entendimento era agir de tal forma que seus desejos fossem satisfeitos. Sem Cristo, então não importava o custo. Seus resultados seriam analisados depois do fato consumado. E aí não teria mais jeito. A nova criatura passa a ter a Cristo Jesus como sua nova vida, como sua viva e eterna esperança. Colocar o Senhor em primeiro lugar. Eu tenho dito para vocês que há uma Deus, família, trabalho e depois igreja. Deus não é igreja, nem igreja é Deus. Eu fico feliz quando vejo as pessoas participando dos trabalhos na igreja. Eu fico muito feliz com isso. Como pastor, apresento as vidas ao Senhor. Mas você tem dado a assistência que a sua família precisa? Sabe o que a família precisa de mais? O que é mais importante? A sua presença, o seu tempo. Você tem tirado um tempo para estar com a sua esposa? Um tempo para estar com os seus filhos? Será que você pode dizer sobre cada filho qual a comida que ele mais gosta? O que ele gosta de fazer? Nós lutamos contra 3 inimigos: o mundo, a carne e o diabo. O mundo é o sistema que se opõe a Deus e cede aos desejos insaciáveis da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. A carne é a velha natureza humana que se opõe a Deus e não é capaz de fazer qualquer coisa que agrade ao Senhor eterno. Lá no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 11, diz assim: Jesus Cristo afirma: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Então, toda vitória em nossa vida
é resultado de uma conquista de Jesus Cristo. É dádiva de Deus, é bênção do Senhor para a nossa vida. É a graça de Deus que é abundante sobre a nossa vida. Estimados irmãos e amigos, Deus controla o mundo espiritual, limitando as ações de Satanás e seus demônios. Deus controla os seus anjos e eles trazem as respostas das nossas orações, nos guardam e executam os juízos divinos sobre o mundo. Executam os juízos divinos sobre o mundo. Dá para pensar nisso um pouco? Deus também controla o universo, a história e a nossa vida. Todo aquele que verdadeiramente está em Cristo, obedece à palavra de Deus, põe em ação a sua fé. Você tem feito isso? Eu tenho perguntado a mim, dizendo: Múcio, você tem feito isso? Ninguém é melhor do que o outro, mas a busca da santificação é uma determinação pessoal. Aleluia. Quando afirmamos que Deus está no controle, estamos permitindo que Ele interfira diretamente em nossa vida, no exato momento, naquele momento que é o momento necessário, que nem sempre nós conhecemos. Às vezes a gente pensa que é agora que o Senhor vai agir. Espera e a ação do Senhor não vem. Por quê? Porque ainda não era o momento. Não era o momento. Mas Ele não esqueceu de você. Ele conhece todos os seus filhos, assim como Ele conhece todas as estrelas, cada uma com o seu nome. E quando Ele convoca, todas aparecem diante dEle. Deus é o Criador de todas as coisas, de tudo aquilo que existe. Aleluia. Aí Jeremias, lá no capítulo 10, versículo 6, ele diz: não existe ninguém semelhante a ti, ó Senhor, és grande, e grande é o poder do teu nome. Aleluia. Quando nós afirmamos que Deus está no controle, mais uma vez, não esqueça, nós estamos dizendo: Senhor, toma a frente, opera em meu ser, retira tudo aquilo que precisa ser retirado, transforma tudo aquilo que precisa ser transformado. Eu quero que haja mudança no meu viver. Sabe por quê, Senhor? Porque toda mudança que o Senhor operar será para o meu bem, será o melhor. Deus tem o melhor para você. Se você puder, diga bem firme comigo: eu creio que o meu Deus, em Cristo Jesus, tem o melhor para a minha vida. Aleluia, amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Será que verdadeiramente temos sido povo santo do Senhor? Se você tem sido povo santo ao Senhor, vai continuar esperando e confiando na ação divina em seu favor, e você não vai desistir. Desistir jamais. O Senhor não trouxe você até aqui para você voltar atrás. Não. Por mais difíceis que sejam as circunstâncias, Ele está com a sua mão direita te sustentando. O sol nasce para todos. Lá no livro do profeta Isaías, o Senhor diz assim: eu te fortaleço, ainda que você não me reconheça como Deus. Por que Ele faz isso? Em primeiro lugar, porque somente Ele é Deus. Em segundo lugar, porque Ele dá a todos a oportunidade de se voltar para Ele. Mas isso tem que ser uma decisão pessoal. Às vezes as pessoas dizem assim: mas sabe, pastor, a minha vida está tão desarrumada, existem tantas coisas para ajustar. Depois que tudo estiver ajustado, então eu me volto para o Senhor. E muitos dizem ainda:
eu não sou digno. Deixa eu dizer uma coisa. Primeiro, quem organiza verdadeiramente a nossa vida é o Senhor. Ele é especialista nisso. Segundo, ninguém é digno de coisa alguma. Ninguém é merecedor de coisa alguma. É a graça de Deus em Cristo Jesus atuando em nossa vida. Amém? Aí lembre-se das palavras do salmista Davi, lá no Salmo 27, versículos 13 e 14, ele diz: creio que ainda verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor, sê forte, anima-te e espera no Senhor. Amém? Espera no Senhor, sê forte, anima-te e espera no Senhor. Amém? Lembre-se que na história do povo de Deus, aquele povo estava cativo no Egito. Então, depois que Moisés e Arão foram à presença de Faraó, o sofrimento do povo aumentou, mas Deus estava agindo com poder e grande glória. Então nunca diga assim: depois que passei a apresentar a minha vida ao Senhor, as batalhas pioraram. Não, irmãos, é porque você agora está tendo uma percepção diferente das batalhas, mas o Senhor está com você. Ele não deixa ninguém sozinho. E lá naquele povo, os murmuradores, os incrédulos, eles não acreditaram e eles reclamaram, mas no momento certo o povo foi liberto e a glória do Senhor foi demonstrada em toda aquela nação. Mas foi necessário um tempo de espera. Às vezes nós estamos no tempo de espera, do tempo de espera do agir de Deus. Em Cristo Jesus, você é povo santo ao Senhor. Em Cristo Jesus, você é povo santo ao Senhor. E o apóstolo Pedro diz: mas vocês são a raça escolhida, os sacerdotes do rei, a nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a Ele. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, que os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Amém? Ele nos chamou da escuridão, algumas versões dizem das trevas, para a sua verdadeira luz. Ele nos livrou da morte para a vida, da morte eterna para a vida eterna. Hoje nós celebramos a ceia do Senhor. É um motivo sempre muito especial para a igreja. Quando celebramos a ceia, porque estamos anunciando a morte do Senhor e proclamando a sua ressurreição, a sua vitória ao terceiro dia. As mãos do Senhor estão estendidas para você. É o que a Bíblia nos ensina. É o que a Bíblia nos ensina. Lá em Isaías, no capítulo 41, versículos de 10 a 13, ele faz uma declaração tremenda. Ele nos sustenta com a sua mão direita vitoriosa. Os seus ouvidos estão atentos ao seu clamor, mas a decisão é pessoal e tem resultados imediatos e eternos. A decisão de aceitar e declarar Jesus Cristo como Senhor, único e suficiente Salvador, é algo que muda a nossa vida. Continuamos seres humanos, continuamos enfrentando lutas, continuaremos sempre diante das dificuldades, glorificando e exaltando ao Deus eterno, aquele que tem todo poder, aquele que criou todas as coisas. Sabe o que significa isso? É que cada pessoa tem um valor indescritível para Deus. Cada pessoa tem um valor tão tremendo para Deus, que mesmo que só existisse uma única pessoa no mundo, Jesus teria vindo para que ela tivesse a oportunidade de ter uma nova vida na terra com Ele e viver eternamente na sua presença. Oh, meus irmãos, todas as coisas que nós contemplamos são passageiras.
passarão rapidamente. A vida passa numa rapidez que a gente não espera. Quando a gente está bem mais jovem, a gente pensa que o tempo está todo ao nosso favor, vai dar tempo de fazer todas as coisas. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, alguém que já viveu mais do que você. Olha, de uma forma tão tremenda e maravilhosa, quando apresentamos a nossa vida diante do Senhor, quando declaramos a nossa fé no Deus que tem todo o poder, quando permitimos o seu agir e aceitamos esse agir nas mudanças que Ele tem para fazer em nossa vida, as coisas passam a ser diferentes. Como discípulos de Cristo, nós temos uma missão: ir e pregar o Evangelho a toda criatura. Aí o texto continua: aquele que crê e for batizado será salvo. Aqui ele está falando no batismo que salva, que é o batismo na morte e ressurreição de Cristo. O que significa isso? Significa quando entendemos e aceitamos que a morte de Cristo foi a nossa morte, que a sua ressurreição foi a nossa ressurreição, a nossa oportunidade para podermos viver uma nova vida. Aí nós fomos batizados na morte e ressurreição de Cristo. Que o Senhor os abençoe e sem dúvida nenhuma continuará abençoando. Não vamos fixar o nosso olhar nas adversidades, não vamos fixar o nosso olhar ou a nossa atenção em tudo aquilo que está sendo anunciado como coisas que virão, mas mantenhamos o nosso olhar firme em Cristo. Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Redentor, Ele é o socorro bem presente em todos os momentos da nossa vida. Amém? Fiquemos de pé, equipe de louvor.